Dizem que os deuses escolhem seus guerreiros, mas alguns escolhem os próprios deuses. Bjorn Ironside foi um desses homens. Um viking que desafiou impérios, enganou reis, saqueou terras sagradas, e ainda assim não morreu em batalha. Pelo contrário, tornou-se imortal, mas não da forma que você imagina. Essa é a jornada do viking que nunca sangrou. Bjorn nasceu da lenda, filho do mais temido entre os homens, Ragnar Lothbrok, o guerreiro que enfrentou dragões da história e desafiou os reinos cristãos com o machado em mãos. Sua mãe era Aslaug, uma vidente com sangue de reis e voz dos deuses. Mas ser filho de Ragnar não era um título, era uma maldição. Desde cedo, Bjorn entendeu que teria que conquistar seu próprio nome. Viver à sombra de um monstro histórico é um fardo. Mas Bjorn queria mais. Ele queria o mundo. Ainda jovem, ele participou das primeiras expedições com o pai. Saques à Inglaterra, França. Mas diferente de outros irmãos, ele não buscava apenas pilhagem. Queria explorar, descobrir e dominar. Diziam que ele não sentia dor, que seu braço era tão forte que quebrava escudos com um só golpe. Daí o nome, Ironside, lado de ferro. Mas Bjorn não queria ser apenas um guerreiro. Ele queria ser eterno. A história mais famosa de Bjorn aconteceu em uma terra onde vikings nunca ousaram chegar, a Itália, Washimobozii. Na época, o Império Carolíngio protegia a cidade de Luna, confundida com Roma, o centro sagrado do cristianismo. Bjorn sabia que atacar Roma seria um feito que garantiria sua lenda. Mas havia um problema. A cidade era fortificada, protegida e inviolável. Então, ele morreu. Pelo menos, foi isso que ele deixou todos acreditarem. Bjorn fingiu a própria morte. Enviou mensageiros dizendo que o guerreiro havia falecido e que seu último desejo era ser enterrado em solo cristão. Os padres inocentes abriram os portões. E quando o caixão foi colocado no altar, Bjorn pulou de dentro dele com um grito que gelou os ossos dos fiéis. Com ele vieram seus homens. O massacre foi rápido, cruel e inesquecível. Ao contrário do pai, que parecia buscar sentido, Bjorn só queria conquista. Onde Ivar era estrategista cruel e Ubbi era leal, Bjorn era bruto. Um animal guiado por um objetivo claro: entrar para a eternidade, nem que fosse pela destruição. Ele navegou por Sevilha, França, norte da África e até Mediterrâneo Oriental. Em cada lugar, deixava uma marca. Uma fogueira, uma pilhagem, uma cabeça empalada. Mas com o tempo, os corpos somem, os impérios mudam. E o viking que sobreviveu a tudo começou a envelhecer. Ou será que não? Os relatos sobre sua morte são controversos. Alguns dizem que Bjorn morreu na Escandinávia, velho, como rei de Uppsala. Outros que caiu em batalha com um sorriso no rosto. Mas há versões mais sombrias. Em algumas lendas, dizem que Bjorn nunca morreu, que seu corpo sumiu, que nenhum sangue foi encontrado. Alguns afirmam que os deuses o recompensaram, que ele se tornou um guardião entre os mundos, um espírito guerreiro que vaga pelos mares, aparecendo quando a guerra se aproxima. Outros, mais realistas, acham que ele simplesmente foi esquecido. Mas não há como esquecer alguém como Bjorn Ironside. Sua história atravessou séculos, não por suas vitórias, mas pelo medo que deixou, pelas cinzas que espalhou. Bjorn não foi o mais inteligente, nem o mais cruel, mas talvez tenha sido o mais determinado. Ele quis sair da sombra do pai, e conseguiu. Quis atravessar os mares, e foi além. Quis se tornar imortal, e aqui estamos nós, séculos depois, ainda contando sua história. Enquanto falamos dele, ele continua vivo, porque imortais de verdade são os nomes que sobrevivem às chamas do tempo. Mas se você achou essa história brutal, prepare-se para o fim da trilogia. Ragnar Lothbrok está chegando, o pai de todos os vikings, o homem que riu enquanto era devorado. Se inscreve agora no canal, ativa o sino e não perca o próximo relato das histórias, porque aqui as lendas nunca morrem.